Depois de algum tempinho sumida, estou de volta e hoje para fazer talvez um dos vídeos, talvez não, o vídeo mais pedido de toda a história desse canal. Muitas meninas querem saber como eu estudo, como eu faço para tirar todas as notas 10. Exatamente, há 4 anos eu tiro tudo 10. Então se você tem curiosidade para saber como eu faço para manter essa minha média, ou somente para conhecer novos métodos, ou talvez nem tão novos assim, porque talvez vocês já conheçam. Enfim, esses são os métodos que dão certo para mim e eu quero compartilhar com vocês. Vamos continuar assistindo esse vídeo juntas? Então, meus amores, eu fiz uma leve introduçãozinha do que é o assunto do vídeo de hoje. Um vídeo muito pedido por vocês, muito, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e muitas amigas também estavam pedindo. Então fiquei muito feliz e empolgada para gravar para vocês. Eu tive alguns contratempos e acabei enrolando bastante. Eu queria ter soltado isso pelo menos em janeiro, para que vocês já entrassem no ano letivo com essas diquinhas. Mas infelizmente não deu, antes tarde do que nunca, ok? Sem mais delongas, vamos lá às diquinhas. Tópico de número 1. Este é o durante as aulas. O que eu faço durante as aulas? Lembrando que todo esse vídeo vai ser baseado nas minhas experiências próprias, nas coisas que eu fiz e que pelo menos comigo deu certo. Esse tópico ele pode ser resumido em 2 palavras: atenção e participação, que na realidade para mim são 2 pilares. É a base de um estudo bem solidificado e de uma aula bem aproveitada. O momento da aula é um momento sagrado. Encara isso e leva isso para toda a sua vida. Se você está ali naquele momento, você tem que prestar atenção e dedicar todo o seu tempo para aquilo, para aquele material, para aquele objeto que está sendo estudado. Objeto que eu digo para aquela matéria: português, matemática, ciências, filosofia, sociologia, enfim, qualquer matéria ou qualquer coisa que a gente esteja ali dentro de uma sala de aula tentando e querendo aprender. Gente, eu sei que nem sempre a gente quer prestar atenção. Às vezes a gente tá com sono, que às vezes tem algum problema emocional afligindo a gente, que tem alguma coisa, sei lá, algum motivo, qualquer motivo, que não esteja fazendo com que a gente preste atenção, que a gente dedique aquele tempo, e aí vem aquela vontade: poxa, nossa, não tô querendo, não tô aguentando mais essa aula, tô numa vontade de dormir, tô numa vontade da minha casa, sei lá, quero tudo menos estar aqui neste local, com este professor na minha frente, com esses alunos à minha volta. Eu sei, isso é normal, é extremamente normal. Agora a gente tem que ter, assim, tem que desenvolver um controle sobre isso. Eu confesso pra vocês que eu não tinha muito esse controle. E às vezes eu deixava me levar, sabe? Ai, tô cansada, hoje deixa, né? Quando a gente entra no ensino médio, a gente vê que as coisas não são bem assim que caminham. Esse ano eu aprendi que nos poucos minutos que eu posso me deixar ali pela distração, o meu concorrente, um amigo, enfim, que quer a mesma vaga que eu, que quer, enfim, sei lá, o mesmo curso que eu, tá estudando mais, consequentemente ele vai estar mais preparado e consequentemente ele vai ter uma chance maior de conseguir o objetivo dele, que é o mesmo que o meu, podendo até tirar de mim minha vaga. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu encaro, poxa, Júlia, pra que você vai ficar nessa de agora, ai, não quero, depois você vai se arrepender. Melhor você focar agora, dedicar um pouquinho do seu tempo agora, do que depois você correr atrás. A participação é uma coisa que eu também julgo tão importante quanto prestar atenção. É claro que nem todo mundo tem essa de gostar de falar, de estar se comunicando ali com amigos, com o próprio professor, por sei lá quais motivos, timidez, por achar que as pessoas, o próprio medo, sabe, de não ser aceito. Enfim, o conselho que eu posso te dar é: não se importe com a opinião dos outros. Não se importe. Você tem medo, você tem receio de falar, de fazer pergunta, de tirar suas dúvidas, sei lá, por medo, né? Pelo próprio medo de algum colega, de alguma pessoa te criticar, achar a sua dúvida boba, incoerente. Gente, esquece isso, deixa isso de lado. Você tem que pensar em você acima de qualquer coisa. Você tem que pensar no seu conhecimento e no seu aprendizado acima de qualquer coisa. E pensar que quando você estiver fazendo a sua prova, o seu vestibular, o seu Enem, quem vai estar ali é só você e Deus.
Gente, não vai ter coleguinha pra te criticar não. Ou seja, esqueça o coleguinha que te critica. Foca nos seus estudos e foca em você. Uma coisa muito bacana que é a intertextualização, é você fazer inferências, né? Por exemplo, se um professor tá falando de um determinado assunto, você sabe de uma informação legal, de uma informação bacana, não custa nada falar, poxa professor, então quer dizer que isso, essa questão da filosofia grega tem a ver com determinada coisa da sociedade atual? Você está tentando ligar, fazer conexões de pensamentos, isso é muito importante. E você faz com que a aula eleve o seu nível, tornando ela mais atrativa, fazendo com que você e os outros colegas da sala toda sintam mais vontade de aprender, porque a gente sai do convencional, né? Aquela coisa chatinha, monótona e tal, e vai para alguma coisa mais interessante. Se você não gosta de falar, não precisa falar, mas faça isso para você. Participe internamente da aula. Se você não consegue trazer isso à tona, se você não consegue falar para todo mundo, fica pensando, fica ali desenvolvendo um pensamento crítico, um raciocínio durante a aula, que eu tenho certeza que para estudar depois vai ser muito mais fácil. Uma coisa que eu faço muito são os lembretezinhos com os post-its. E são esses bloquinhos aqui, eu passo praticamente a aula toda, qualquer coisa que um professor fale, que eu acho que é interessante, que não só para a prova, mas assim, que eu posso levar para a vida toda, em relação ao conhecimento, eu vou lá, corro, escrevo e coloco no fichário, na folha da matéria, enfim. Eu sempre coloco, sempre procuro sugar ao máximo o que o professor pode me oferecer. Seja por perguntas, seja por inferências que eu faço, seja por anotações de coisas que eles falam. Ou seja, aproveite e extraia o máximo possível do momento sagrado chamado aula. Tópico de número 2, organização. Pessoal, pense numa coisinha que é o que da história, é o pontinho que você talvez esteja errando e que por muito tempo eu errei. E que hoje eu percebo que se eu tivesse feito isso há um tempo atrás, eu seria bem mais tranquila e uma aluna bem mais sossegada e serena, o conteúdo já estaria fluindo ainda melhor. Gente, organização é também a base de tudo, a base de um estudo bem feito. Você precisa ser organizado e disciplinado. Eu não era disciplinada com as minhas coisas, continuo falhando muito em relação a isso, mas a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo que a disciplina ela é importante. Você ser rigorosa com você mesma é importante e é necessário acima de tudo. Estabeleça horários para o seu estudo e estabeleça momentos certos. Não, por exemplo, vou estudar das 2 às 3, mas vamos colocar um computador aqui do lado, um celular aqui. Não. Eu acredito que além de um material organizado, folhas organizadinhas, uma letra mais bem feitinha, muito importante também a organização no seu ambiente de estudo. Você manter as suas coisas limpinhas, organizadinhas, cada coisa no seu lugar. Se vira muita bagunça, você se perde. Mas o mais importante é a organização do seu horário. O dia é muito pequeno. 24 horas, quando você tem muita coisa para fazer e você é organizado, acaba sendo pequeno. Pensa quando você é desorganizado. Você acaba fazendo as coisas pela metade, você não foca naquilo que é necessário. Ou seja, gente, não é positivo. Não é positivo. Às vezes fala, poxa, Ju, sou organizada nem com o meu guarda-roupa, nem com nada, nem com a minha cama, nem com o meu quarto. Você quer que eu seja organizada com os estudos? Sim, gente, eu quero que você seja organizada com os seus estudos. Tá aquela sensação boa, você sente, massa, uma pessoa útil. Tópico de número 3. Tarde de estudos ou manhã de estudos, considerando que você estuda à tarde. O tópico chamará tarde de estudos, considerando que você estuda de manhã. Entendeu? Bem, esse tópico, gente, é nada mais, nada menos que você ter uma rotina de estudos fora das aulas. Eu estudo num colégio onde eles têm o princípio de que é o seguinte: matéria dada é matéria estudada no mesmo dia, para que não acumule, para que você não se perca, né? Eu tenho prova toda semana, todo sábado eu tenho uma pancadinha de provas. Então o negócio não é fácil, gente. Se eu deixar acumular um dia, aí vai perder campo,
aí do verbo petecar, entendeu? Petecando do verbo petecar, desandar, trupicar, bagunçar tudo. Ou seja, gente, é importante que você mantenha sempre uma linha de estudos com organização e com a matéria que já está na sua cabeça, porque você prestou atenção na aula, porque você participou externamente ou internamente, fazendo as suas conexões. Quando você vai estudar à tarde, fica muito mais fácil. A matéria vai fluindo naturalmente. Mas, Ju, peraí, tem sempre aquela matéria que, poxa, física é exatamente o meu caso. Eu não curto muito física, porque eu não consigo entender a lógica de física, entendeu? Sabe aquela lógica que você precisa entender para você conseguir entender tudo? Eu não consigo achar ela. Tô procurando ela, se alguém achar aí, me avisa, por favor. Eu tô um bom tempo procurando essa coisa. Falando sério, gente, física não é um negócio que eu tenho muita afinidade. O que eu propus pra mim esse ano? Júlia, esse ano você vai aprender física. A matéria que você menos gosta vai ser a matéria que você mais vai estudar, a matéria que você mais vai correr atrás, mais vai fazer exercício, mais vai encher o saco do professor. Mentira, coitado do meu professor, ele é um santo. Porque ele olha pra mim e fala, poxa, Júlia, você tá aqui de novo no plantão? Porque o meu colégio, ele oferece plantões de ajuda. Não são todos os colégios, mas a grande maioria tem isso, que é uma espécie de aulas extras. Por exemplo, no período da tarde, se você estuda de manhã, ou no período da manhã, se você estuda à tarde. Em que exercícios são resolvidos, dúvidas são tiradas e tem um atendimento individual, que você vai mais exato na dúvida, né? Normalmente a gente sempre tem uma matéria que tem mais afinidade, a gente quer estudar muito aquilo e quer trazer coisas, referências de fora. E sempre tem aquela matéria que a gente não gosta de jeito nenhum, né? Você já fez promessa pro seu santinho, ou sei lá o que você fez, pra você conseguir aprender aquela matéria e de jeito nenhum você consegue. Coloque como isso também meta da sua vida. Aprender determinada matéria que você não gosta. Coloque aquilo como sendo a matéria mais bacana, você tem mais interesse. Porque senão, se você não fizer dessa maneira, o que pode acontecer com você? O grau de dificuldade só aumentando, você não resolve um problema que às vezes, se você corresse, você iria dedicar um pouquinho do seu tempo antes para evitar, para economizar um trabalhão depois. Aí você não fez isso. O que aconteceu com você? O nível de dificuldade daquela dúvida que era só desse tamanhozinho foi crescendo, 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 e quando você vê, você está numa bola de neve gigantesca e você já não consegue mais sair daquilo. Ou seja, mantenha regularmente a sua rotina de estudos. Todos os dias. Dedica 15 minutos para cada matéria do que você aprendeu. Se você aprendeu A e B no dia, por exemplo, em português, à tarde, estuda A e B durante 15 minutinhos. No final das contas, você vai gastar umas 2 horas por aí. 2 horas é muito? Não, não é muito. É um tempo gasto que vale a pena. Tópico de número 4. Quando eu não fico no colégio, isso é meio difícil, eu sempre tô lá estudando à tarde, porque eu acredito que o ambiente ali de escola te deixa mais concentrado e mais focado. Quando eu venho em casa, como eu fico muito cansada, em geral tô sempre com muito sono, eu acabo dormindo ou acabo me distraindo com outras coisas, tipo geladeira, computador, celular, divino Wi-Fi, né? E eu acabo não estudando corretamente. Eu prefiro ficar no colégio para estudar à tarde. Mas quando eu não faço isso, quando eu não estou no colégio, eu costumo ficar em casa e eu estabeleci uma rotina de estudos. Por exemplo, vou contar pra vocês. Chego em casa, deixo os meus materiaizinhos bem num lugarzinho em que eu vou passar a tarde toda estudando. Clec, 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 o tempo passou, almocei, descansei um pouquinho, porque não somos máquinas, certo? E aí o tempo tá passando, descansada, voltei. Vou começar o meu ritual de estudo. Nesse momento é que eu criei uma série de etapazinhas que eu vou preparando o meu cérebro para que ele entenda que, opa, daqui a alguns minutinhos a Júlia vai estar estudando, então eu já vou começar a ficar preparado, me desligar de todo o resto do mundo e começar a focar naquilo que ela precisa. Primeiro passo, eu sempre pego a minha canequinha do Júlia Galvão e encho com água, exatamente, água,
para estar sempre hidratada. Por exemplo, tá beleza, faço 2 exercícios, tomo um pouquinho de água. Eu tenho essas loucuras. Outro tique que eu desenvolvi é deixar sempre a mesa organizadíssima. Exatamente, organizo tudo e deixo sempre ao lado, ou na cama, ou no sofá, ou enfim, qualquer lugar que dê para eu separar os livros e as matérias certinhas em sequência. Por exemplo, o que eu vou fazer em sequência. Outra coisa que esse é bem tique mesmo, porque eu jogo aromatizador nesta cortina aqui que vocês estão vendo. Exatamente, é um aromatizador de alecrim e que esse cheiro me traz uma tranquilidade e pra mim traz um ambiente mais harmonioso. Mas claro, gente, você não precisa fazer isso. Mas eu normalmente gosto de um lugarzinho cheiroso para que eu fique estudando. Quando eu faço isso, o meu cérebro subentende que eu vou começar a estudar e ele já vai ficando ali preparadinho para isso. Tópico de número 5 e o último tópico, estamos chegando ao fim. Esse é um, exatamente, extra, né? O nome dele é extra, é aquilo que passa. E o que é muito importante é o que vai te diferenciar num vestibular, dentro da sua própria sala de aula. Existe a média, o que normalmente todo mundo espera que todo mundo seja, aquilo dali. Tem aqueles que são abaixo da média e tem aqueles que são acima da média. Vai depender de você escolher em qual dessas 3 colocações que você vai querer ficar. Eu tenho certeza que todo mundo tem inteligência, que todo mundo tem a capacidade de raciocinar, todo mundo tem a capacidade de estar compreendendo. Uns sentem mais dificuldade e outros levam a matéria com mais facilidade. Isso é normal, isso é tranquilo, são as diferenças dos seres humanos. Mas o que você tem que optar, você tem que escolher é se você quer ser um abaixo da média, se você quer ser só mais um ou se você quer se destacar. Quando a gente aprofunda nas coisas, que a gente sai do superficialismo, que é uma coisa própria do senso comum, de ser igual a todo mundo, você já começa a se destacar. O que é esperado? É esperado que você faça as suas tarefas com frequência, que isso é muito importante. Você fazer todas as tarefas, tudo que é proposto pelo professor. O que então é esperado? Que faça tudo que é proposto pelo professor. Mas o que você pode ir além? Você pode ler, ler obras importantes como Dom Casmurro, a Ilíada e a Odisseia, são clássicos, né? Eu não gosto disso. Então lê matérias do dia a dia. Entendeu? Esteja sempre intertextualizada. Eu tirei uma nota muito boa na redação do Enem para o meu 9º ano, porque eu tirei 880, sem nunca ter feito um texto argumentativo, eu não tinha base, não tinha nada. Eu estava crua para fazer aquilo dali. Eu tirei os meus 880 graças à minha visão de mundo, graças a eu estar sempre assistindo telejornais, estar sempre tentando, pelo menos procuro, sabe, gente? Ler e ficar mais introduzida a assuntos de ordem mundial, de ordem internacional. Tratar de assuntos com uma linguagem mais rica, não é uma linguagem erudita, né, gente? Aquela coisa toda pomposa, aquela linguagem difícil. Mas uma linguagem mais correta, uma linguagem mais convincente, sabe? Procurar argumentar bem. Se você tem uma noção de mundo, se você busca esse extra, seja por documentário, seja por videoaulas, que eu sou apaixonada, sempre no Descomplica. O YouTube é uma fonte de extras, a internet é uma fonte de extras. Tem tantos sites bacanas, tem tantos aplicativos legais pra gente correr atrás, pra gente ver, esclarecer dúvidas e realmente atrás de superar as expectativas. Sempre isso é maravilhoso. Eu amo quando me surpreendem pelo lado positivo. Então eu quero estar sempre surpreendendo também os outros pelo lado positivo. E isso vai assistir um documentário, lê um jornal um dia com seu pai, com sua mãe, para um minutinho, vai assistir o Jornal da sua cidade, o Jornal Nacional, o Fantástico, tem tantas matérias bacanas, né, que deixa a gente introduzido nesse âmbito mundial. Busque ser sempre além daquilo que te pedem. Bem, gente, eu tentei resumir eu acho que esse vídeo ficou bem longo, né? Perdão. Mas eu tentei resumir mais ou menos o que eu faço, essa minha nova rotina
Por que eu ando sumida? Porque eu realmente estudo muito, gente. Eu ando estudando demais. Eu coloquei isso como, tipo, a razão, sabe? Desses meus últimos dias. Eu ando estudando bastante mesmo. Mas acima de qualquer estudo a gente tem que viver. A gente tem que ter nosso tempo. A gente tem que respeitar o nosso corpo. Dando sempre a ele um momento de descanso. Entendendo que qual hora que é a hora para parar e qual hora que é a hora para estudar. Você vai identificar isso no seu conceito aí do que é bom ou do que é ruim. Eu espero que nesse pequeno agrupamento que acabou ficando longo, né, vocês tenham conseguido adquirir e sugar algumas diquinhas e que vocês consigam colocar em prática. Eu vou tentar, juro que eu vou tentar fazer mais vídeos desse tipo. Se você tem uma dica bacana, se você tem um método aí que você entende melhor, me manda também aí pelos comentários. Isso é tão importante pra mim. Eu gosto tanto de estar nessa troca de experiência com vocês. É muito importante pra mim que você divulgue esse vídeo. Se você tem uma amiga, se você tem um amigo que anda com um pouco de dificuldades na escola, talvez o problema dele possa ser resolvido com algumas, ou pelo menos amenizado, né? Com algumas das diquinhas que eu dei aqui. Compartilha, mostra para os seus professores, mostra para os seus colegas. Talvez a gente vai encaixando, a gente vai adequando a realidade de cada um. Então compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com todo mundo. Se você tiver gostado desse vídeo, né? Clique em gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita para estar sempre recebendo as novidades. Me acompanhe lá no Instagram, @juliaVGalvão. E também acesse o blog www.juliagalvão.com. Também curta lá a fanpage no Facebook, que é facebook.com/juliavgalvão. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam de bora estudar, meu povo!